Olá, o Trajetória já está no ar. Por aqui nós seguimos homenageando os escritores gaúchos, esses seres que nos fazem viajar sem sair do lugar através das páginas de um livro. O nosso convidado hoje é o escritor Tobias Carvalho. Tobias, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Vanessa, tudo bem? É um prazer estar aqui. Tobias, sei que está acostumado a contar histórias nas tuas obras, mas hoje eu quero contar a tua história, né? Tão jovem, né? Já escreveu obras que já foram publicadas e foram premiadas, formado em relações internacionais, né? Como é que surgiu esse amor pela literatura? Conta pra mim como é que começou. Olha, eu acho que começou quando eu era pequeno. Eu era incentivado a ler pela minha avó, pela minha tia, pela minha mãe. Eu gostei de ler, não sei de onde veio exatamente essa paixão, mas elas gostavam de me comprar os livros, sempre me incentivavam, assim, né? E aí depois, quando eu era adolescente, eu comecei a fazer oficina de escrita. Aqui em Porto Alegre tem bastante, né? Oficina de escrita criativa, é um lugar que é famoso por essas oficinas. E aí eu comecei ali com 17 anos a escrever, fazendo oficina, e pegando o hábito, assim, de escrever toda semana, de ter uma certa disciplina, de entender um pouco das técnicas e o que faz um texto bom, o que faz um texto ruim, aprender a ler os meus textos e entender o que estava funcionando, o que não funcionava. Aí eu fui pegando gosto e fui vendo que eu poderia publicar também, né? Quando eu era menor, eu tinha esse sonho de ser escritor, mas eu achava que eu só ia realizar ele quando eu estivesse me aposentando, assim, sabe? Eu achava que era uma coisa muito distante. E aí, o que aconteceu foi que eu li um livro que me marcou muito, de um escritor daqui de Porto Alegre, o Daniel Galera. Enfim, ele é um escritor que eu admiro muito e a obra dele, pô, me influenciou bastante. E aí eu fui ler o primeiro livro dele, que era um livro de contos, O Dentes Guardados, que foi um livro que eu adorei, mas é um livro que tem cara de estreante, sabe? E eu fui ver que ele publicou o livro com 21 anos. E eu tinha 21 anos quando eu li. E aí eu pensei, bom, tá, talvez eu não precise esperar até eu ter 60 e poucos anos para publicar meu livro, eu posso fazer isso agora. E aí eu fui pensando, assim, né, em como escrever um livro. E fui reunindo alguns contos que eu tinha feito na oficina, assim, para montar um livro. E aconteceu uma coisa muito doida, assim, essas coisas estranhas que acontecem, né, porque esse meu primeiro livro, que é As Coisas, ele saiu através de um prêmio, né, o Prêmio Sesc de Literatura, que é um prêmio para estreantes e que, ele te dá oportunidades muito legais, porque... Pode mostrar ele de novo pra gente, Vou mostrar. Esse livro aqui, As Coisas, ele é um livro de contos em que os personagens, os protagonistas das histórias são homens gays, são jovens principalmente, e os contos se passam em Porto Alegre, a maioria. Então, é um livro que fala sobre... Enfim, sobre as relações nos dias de hoje, sobre os aplicativos de encontro, sobre como hoje em dia essas relações acabam sendo muito mediadas pela internet, pela tecnologia. Então acaba que, não sei, com esses aplicativos, o Tinder, etc., as relações elas acabam muito rápidas, né? E com uma conexão um pouco diferente, um pouco, não sei, talvez com não tanta conexão e tal. O livro ele fala sobre isso. E aí, eu estava de olho no Prêmio Sesc, que é esse prêmio que ele é feito para escritores estreantes, para escritores que estão com manuscrito, né, com o livro ainda não publicado, porque ele é um prêmio que enfim, publica o livro para uma editora grande, que foi a Record, e te bota para fazer bate-papos por todo o Brasil, assim, então isso aconteceu, foi muito legal. E, enfim, eu escrevi o livro lá, eu não sabia nada sobre como funcionava o mercado editorial, sobre como era o mercado de livros. E aí, na hora que saiu o resultado, eu descobri que o júri, né, que escolheu o meu livro, é um prêmio nacional, né, mas o júri era composto de 2 gaúchos. O Daniel Galera, que foi, enfim, o meu ídolo, que me fez ter vontade de escrever o meu livro, e a Letícia Virchovsky, que é a autora da Casa das Sete Mulheres. Ela é, enfim, uma autora que eu conheço desde pequeno, de ver, e na verdade ela foi minha vizinha quando eu era pequeno. Então, assim, foi uma grande coincidência. Eu acho que o universo estava conspirando para isso acontecer. E aí, enfim, mudou bastante, assim, a minha perspectiva, porque, né, eu comecei a me ver como um escritor, que é uma coisa que
não sei, quando tu tá só escrevendo e nunca publicou, tu tem uma dificuldade de se ver como escritor, e aí as coisas a partir daí mudaram. E como é que tu te enxerga hoje? Porque lá no início, quando você começou, em 2018, ele que publicou o primeiro livro, que já foi premiado, logo no ano de estreia, tu imaginava que ia chegar a esse reconhecimento que tu tens hoje? Não. É estranho, assim, eu acho que, enfim, esse livro e esse prêmio, eles acabaram mudando bastante a minha trajetória. Eu não sei como é que teria sido sem, porque eu acho que a maioria dos escritores passa por um processo, assim, de, bom, preciso começar, então eu preciso publicar, preciso encontrar uma editora, geralmente vai ser pequena, né, porque uma editora grande, ela quer que os autores, não sei, já tenham uma trajetória, já tenham alguma coisa para mostrar, ou já sejam famosos por algum outro motivo, né. E, enfim, o processo normal é tu procurar uma editora pequena, tu tentar construir teu nome aos poucos. Não sei, às vezes tu meio que tem que implorar para ser lido, sabe? Então, acabou me abrindo muitas portas. Eu acho que enfim, né, continua abrindo. E, eu acho gratificante, sabe? Porque, não sei, escrever é uma paixão, né? E quem escreve, quem se dedica a alguma arte, quer que sua arte seja consumida, né? Quer ter pessoas para conversar sobre os livros. Então, bom, é muito bom ter, né? O mercado de livros no Brasil é difícil, não é fácil. Também ser escritor é um ofício que não tem um retorno financeiro muito imediato, né? Poucos escritores têm o privilégio de ganhar uma grana com as publicações e, enfim. É uma série de desafios, né? A questão da falta de recurso, falta de incentivo, de investimento, e também às vezes em que surgem aqueles momentos de trave em que a gente não sabe o que escreve, como escreve, por onde começa. Tu já passou por essas dificuldades? Como é que tu fez para passar por cima delas? De bloqueio criativo, eu tenho bastante isso. Eu não sei, eu acho que talvez o bloqueio ele faz parte, né, do processo, porque para tu chegar num lugar, tu vai ter um bloqueio e o bloqueio vai te ajudar né, a concentrar tuas ideias e uma hora sair dele e partir para enfim, para uma obra terminada. Falando um pouquinho sobre a tua primeira obra, As Coisas, tu trouxe um tema, né, a questão do universo dos homens gays, né? Uma questão muito importante de a gente trazer uma discussão que traz um pouco mais de empatia, né, para a sociedade. Por que esses temas são preciosos e são importantes para ti? Pois quando eu comecei a escrever, eu me dei conta de que os meus melhores textos eram aqueles que pareciam que tinha alguma verdade, assim, sabe? E, enfim, quando eles saíam de dentro, sabe? Quando eles eram escritos com os temas que eram importantes para mim. E eu acho que, né, eu comecei a escrever esse livro, eu tinha 21 anos e bom, eu tava um pouco aquela coisa de quando tu tem essa idade de tentar saber o seu lugar no mundo, tentar se relacionar né, eu tava nesse dilema, assim, entre, meu Deus, será que eu quero achar um amor ou será que eu quero curtir a vida nesse momento, eu sou jovem? E vinham outras questões junto, né, isso que eu falei dos aplicativos é uma coisa que, não sei, é uma contradição, um paradoxo talvez, porque acho que os gays, eles, por muito tempo, não tinham liberdade para se relacionar, para fazer o que quisessem, mas aí hoje em dia essa liberdade foi sendo alcançada, só que daí tem também um outro lado disso, né, que é um certo vazio que as pessoas sentem por ter uma oferta muito grande de pessoas ali naqueles aplicativos e poder encontrar relações de uma forma muito fácil, né? Então a gente fica nesse dilema, a gente encontrou uma alternativa para o relacionamento tradicional, para o casamento, mas a gente não estabeleceu um modelo exatamente que nos satisfaça. Então, enfim, o livro foi escrito pensando nisso. Eu acho também que, naquela época, eu tinha uma sensação de que as histórias que falavam sobre personagens homossexuais,
elas eram todas meio parecidas, elas falavam muito sobre aceitação, sobre se assumir e tal. Parecia que estava um estágio meio inicial, sabe? Então eu pensava que, bom, faltava uma coisa que viesse depois, que falasse sobre as relações em si. Os homens, enfim, os homens são criados de uma forma diferente de como as mulheres são criadas, né? Eles têm uma série de liberdades que as mulheres não têm. Então, quando tu bota dois homens juntos, como é que é isso, sabe? Eu achava que faltava livros que falassem sobre isso. Eu acho que hoje em dia esse gap já foi preenchido de uma certa forma. Os tempos estão mudando, então a gente né, quer falar sobre outros temas e outros temas precisam ser falados também. Já que a gente falou sobre as coisas, queria que tu me falasse também um pouquinho sobre o Visão Noturna, que é outra obra tua, que foi publicada em 2021, né? Bom, vou mostrar ele aqui. Bom, o Visão Noturna, ele surgiu a partir de, não sei, uma vontade minha de falar de outros temas dessa vez, né? É porque eu acho que uma coisa que surgia, por eu ser gay assumido, muitas pessoas me perguntavam se as histórias das coisas eram autobiográficas. E isso começou a me incomodar depois de um tempo, porque era uma pergunta muito recorrente e tal. E aí eu pensei, bom, agora no meu segundo livro eu quero fazer uma coisa completamente diferente e até meio surreal, talvez, para que ninguém possa me perguntar se aconteceram de verdade umas coisas impossíveis de terem acontecido com alguém. Então eu fui para o tema dos sonhos, que já era um tema que me interessava muito. Teve uma época que eu fiquei obcecado pelo sonho lúcido, que é basicamente quando tu sonha sabendo que tu tá sonhando. Então, dentro do teu sonho, tu tem uma consciência maior de que tu tá sonhando. Isso é uma coisa que tu pode praticar, inclusive. Eu descobri isso há uns anos atrás e eu fiquei meio fissurado por esse tema. Porque as pessoas que conseguem controlar os sonhos, elas conseguem, enfim, fazer uma série de coisas lá dentro do sonho, tipo, não sei, falar com... Fugir da realidade um pouco e... e fazer o que quiser, voar, falar com gente morta, sabe? E aí eu pensei, bom, isso talvez seja um bom tema para ficção, né? Porque eu nunca tinha visto isso também na ficção. Então, as histórias, elas se revolvem em volta disso. Tem um personagem, por exemplo, na primeira história que ele entra nessa pira, assim, do sonho lúcido, e aí ele começa a ter uma vida dupla. Ele tem uma vida muito chata, ele é um funcionário público que tem um dia a dia sempre igual, e aí dentro do sonho, ele conhece uma mulher que vira namorada dele, e aí eles casam, eles têm um relacionamento de anos dentro do sonho, e aí, mais depois, pro fim, ele fica na dúvida se essa mulher, ela existe de verdade, porque ela parece real, assim, né? E ela mora na Polônia, e eles se encontram, assim, só de noite. E aí ele viaja até lá para saber se ela existe de verdade. Então, enfim, foi por um caminho bem diferente, assim, bem onírico, surreal e tal. E apesar de ter a tua formação, né, em relações internacionais, tu sempre buscou essa questão das oficinas de criação literária. Como é que tu percebe que esses aportes te ajudaram a construir o escritor que tu és hoje? Pois é, isso é uma questão que eu tenho opiniões, às vezes, meio contraditórias sobre isso, porque eu fico pensando, bom, acho que os grandes escritores clássicos que a gente gosta, eles nunca fizeram oficinas, né? A oficina é uma coisa nova. Eu acho que a oficina tem um papel muito legal de ensinar a ler, ensinar a entender o que num texto funciona, o que não funciona. Tu lê o texto dos teus colegas, então tu faz esse exercício o tempo todo, eles também leem os teus e opinam. Então tu vai tendo esse... um certo privilégio, assim, de chegar no leitor antes que o texto seja publicado, né? Mas também tem, não sei, algumas verdades, assim, das oficinas que eu, hoje em dia, tendo a ser um pouco contra, assim, uma forma de escrever que deixa os textos muito padronizados, sabe? Que eu acho que, não sei, é legal também tu ter uma liberdade de aprender com as oficinas, mas saber que tu pode se contrapor aquilo quando tu quiser, sabe? E o que tu percebe na tua vida que mudou, assim, desde os teus primeiros textos até os dias de hoje? O que tu percebe, o quanto tu evoluiu como escritor? Olha, eu acho que lendo os meus primeiros textos eu fico... eu sinto que naquela época eu ia muito com a intuição, sabe? E que hoje em dia, não sei, eu sou bem mais crítico, eu tenho um jeito de escrever que ele... Até, não sei, às vezes eu pego um texto do meu primeiro livro e fico, nossa, que legal, e ao mesmo tempo que
não sei, tem uma coisa meio destemida, assim, que eu acho que eu não tenho mais sei, tento puxar um pouco mais pra técnica, sabe? Mas, tem coisas boas e ruins que foram acontecendo, né? Fui evoluindo, mas isso não quer dizer que, meu Deus, só ficou melhor e tal, né? A gente vai tecendo certezas e desfazendo outras certezas o tempo todo. E como é que é o teu relacionamento com os teus leitores, Tobias? Como é que tu faz para te aproximar deles? Existe essa aproximação? Eu acho que sim. Acaba que nas redes sociais, hoje em dia, né, é o principal lugar, né, de encontro com leitores, né? Mas eu acho que também nos eventos acaba que os leitores, tem momentos muito legais que os leitores aparecem, falam sobre como, né, como os livros marcaram eles e tal. E também eu sinto que, nos meus livros tem uma relação forte com a cidade de Porto Alegre, né? Então acaba sendo legal que eu gosto de incluir, porque assim, eu sou de Porto Alegre, nasci aqui, sempre vivi aqui, então eu fui passando as fases da vida e os cenários de Porto Alegre foram o que foram me marcando, assim, as festas eram aqui, né, então nos meus livros aparece, sei lá, a Lancheria do Parque, aparece a Orla do Guaíba, né, são os lugares que, para um leitor de fora, pode ser que não tenha, não reconheça o lugar, mas de qualquer forma, é só um cenário, sabe, que vai fazer as histórias se abrirem. E acaba que, não sei, que os leitores daqui, eles sempre gostam disso, sabe, gostam de ler um livro que tem os signos com os quais dá para se identificar tão facilmente, sabe. Nascido e criado aqui em Porto Alegre, com certeza tu já deve ter participado da Feira do Livro, deve ter visitado, né, a Praça da Alfândega ali. Como é que tu acompanha a importância de eventos literários como esses, tanto para a formação de novos leitores, quanto também para esse fomento, né, aos escritores? Olha, eu acho que a gente vive num momento em que a cultura vem sofrendo muito, né, ataques de vários lados e eu acho que é muito importante o resgate da cultura, porque a cultura, ela nos liberta, né? Esse tipo de evento, ele acaba... Às vezes a gente não se dá conta, mas de tanto que eu já participei de eventos literários, eu percebo pelo relato das pessoas como aquilo faz uma diferença, sabe? Não é uma coisa boba, na maneira como as pessoas incluem o hábito de leitura nas suas vidas, ou até, não sei, elas veem os escritores falando, elas pensam, nossa, eu achei que o escritor era só gente que já tinha morrido e tal. Elas veem os escritores na frente delas, elas pensam, né, são gente como a gente, que coisa, né, eu posso ter os meus sonhos também, eu posso chegar lá de alguma forma, então, mil motivos, né, para os eventos culturais deverem ser mais importantes do que eles são. Já prestigiou a feira esse ano, pretende ir? Eu estava ontem lá num evento que aconteceu com o Daniel Galera e o Samir Machado, que, enfim, a gente fez um bate-papo, foi bem legal, e depois fomos autografar lá, mas eu pretendo ir de novo, porque eu dei uma passada muito rápida lá. Tem que aproveitar, né? Tobias, mas qual é o recado que tu deixa, assim, para quem está começando a escrever hoje? Sei que tu ainda está recém começando, né, mas já tem uma baita bagagem. Qual o recado que tu deixa para quem está começando na literatura? Eu acho que, escrever e ler muito é importante, né? Acho que não tem como chegar lá sem fazer essas duas coisas. E enfim, persistir, continuar escrevendo sem pressão, sem medo, sem pensar muito no mercado, no que se quer de um livro hoje em dia. Eu acho que quanto mais a gente escreve com o coração, parece um clichê, né? Mas assim, escreve o que a gente tem vontade de escrever. Melhor isso fica depois quando o livro for publicado, porque os leitores, eles sabem ver verdade ali nos textos. E ir com calma, né? É um caminho meio árduo, mas tem que ir com calma. E para quem quiser conhecer as tuas obras, os teus trabalhos, como é que pode chegar até eles, Tobias? Bom, pelas redes sociais, podem me seguir, né? Tobias Carvalho, meu nome, e nas redes sociais é fácil de me encontrar. Ali tem meus links, informações, assim, para chegar nos meus livros e tal. E o que significa ser escritor para ti, Tobias? Eu acho que ser escritor para mim é tentar desvendar a maneira como a gente está vivendo e tentar
não sei, ser menos sozinho no mundo, talvez, tentar se comunicar com as outras pessoas. Eu acho que escrever e ler é estar se comunicando o tempo todo com alguém, né? Mesmo que um escritor que já tenha morrido, tu tá lá naquele exercício de deixar uma consciência ali materializada, sabe? Então, é um pouco isso, assim, se imortalizar de uma certa forma e continuar conversando. A gente faz parte de uma geração, Tobias, que foi pegando ali o advento da tecnologia, né? Onde os livros foram deixando de ser impressos para ficar ali na tela do celular. Como é que tu vem acompanhando essas modificações? Tu acha que as pessoas estão consumindo mais leitura, talvez? Que a questão dos livros está menos fomentada? Como é que está essa situação? É complicado, né? Porque a gente acaba tendo a atenção muito capturada pelo celular, pelas redes sociais, pela internet. Mas eu fico pensando também como, hoje em dia, a linguagem escrita, ela é muito utilizada pela gente, né? A gente está o tempo inteiro mandando mensagem e tal. E como escritor isso me interessa bastante. Eu sempre incorporo mensagem de texto nos meus livros, porque, bom, isso é linguagem pura, né? A maneira como a gente se comunica, ela muda e não muda, porque, enfim, eu não sei, eu penso que antigamente, a gente não tinha essa coisa de ver uma mensagem não visualizada e ficar ansioso, mas, tinha outras coisas parecidas, talvez tu mandava uma carta e a pessoa não respondia, mas também eu acho engraçado que o meu celular, ele me notifica, quando eu recebo uma mensagem, ele me sugere umas respostas, então a pessoa pergunta, tudo bem, daí tem 3 opções de resposta, tudo bem, não, estou mal, ou, sabe, daí eu fico pensando, nossa, a maneira como realmente, como as tecnologias mediam, né, a nossa comunicação. Tudo automático. É muito doido, né, mas eu acho que dá para casar essas duas coisas, a tecnologia e a literatura não estão separadas, sabe? Então a gente vai aprendendo a falar sobre um mundo novo enquanto ele vai acontecendo. Quando o assunto é interessante, o tempo voa, a gente nem percebe, né, Tobias? Então, já chegando ao final, queria que tu deixasse teu recado para quem nos assiste. Um recado, eu acho que procure escritores brasileiros, tem muita gente boa aí, né, publicando. Aqui em Porto Alegre tem o Rodrigo Tavares, a Luísa Geisler, o Samir Machado de Machado, enfim, e com assuntos que são caros pra gente, né, então é sempre uma boa. Tobias, foi um prazer conhecer o teu trabalho e também contar a tua história. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado. Então, Trajetórias de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na próxima semana com outros escritores. Para rever esse e outros programas, acesse as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Programação e a gente não